E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa quarta-feira maravilhosa, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada mais curta ontem, né? Foram apenas 3 jogos, mas vou te falar uma coisa: muita coisa rolou nesses 3 jogos. Tivemos um time assumindo a paternidade de outro. Tivemos meio que um teste de DNA sendo feito ontem. Só faltou o Ratinho e o Marquito ali para virar um teste de DNA. Tivemos a arbitragem cometendo um erro gravíssimo ontem. Tivemos um erro feio da arbitragem ontem, um erro que acabou custando a vitória para um time. E tivemos uma dupla de amigos brilhando. A amizade venceu ontem. A amizade venceu ontem, hein? Então, assim, foi uma rodada curta, poucos jogos, mas foi uma rodada que rendeu, viu? Rendeu pano pra manga, tem muita coisa para falar. Então, deixa o like, se inscreve, compartilha o vídeo e vamos começar. Começando aqui com a vitória do Knicks para cima do desfalcado Cleveland Cavaliers, né? O Cleveland entrou em quadra sem Jarrett Allen, sem Darius Garland e foi derrotado. O Knicks venceu por 109-91. Ó, apesar dos desfalques, o Cleveland conseguiu ser competitivo no primeiro tempo por conta do Donovan Mitchell, né? O Donovan Mitchell teve um baita de um primeiro tempo, foram 20 pontos marcados, 8 de 13 no field goal, e por conta dele, o Cleveland foi para o intervalo com prejuízo de apenas 6 pontos. Só que aí, na volta do intervalo, não teve jeito, cara. O Knicks deitou para cima do Cleveland. No terceiro quarto, o Knicks engoliu o Cavs. O Cavs chutou muito mal para 3 pontos no terceiro quarto, chutou 1 de 9 para 3 e acabou, né, tomando uma cacetada do New York Knicks. E no quarto período, o Immanuel Quickley acabou com o jogo, né? Ele marcou 11 pontos, matou 2 bolas de 3 no quarto período, inclusive a segunda que ele matou, faltando ali cerca de 7 minutos para acabar, foi a bola que, assim, colocou a adaga no peito do Cleveland. E o Knicks venceu o Cavaliers. Knicks tem campanha de 2-2 nesse começo de temporada e Cleveland campanha de 1-3. E aí eu vou perguntar: seria o New York Knicks o pai do Cleveland Cavaliers? Porque, puxando aí, o retrospecto recente, cara, o Knicks tá deitando o bigode pra cima do Cleveland. Nos últimos 10 jogos entre Cleveland e Knicks, o Knicks ganhou 8. E detalhe, eliminou o Cleveland no último playoff. Seria o Knicks o pai do Cleveland? Colocou aqui no colinho? Deu beijinho? É papai? Teste de DNA foi feito ontem? Deixo aí o questionamento. Brincadeiras à parte, destaques do Knicks. Jalen Brunson, 19 pontos, jogou muito bem. RJ Barrett também jogou muita bola, 16 pontos, 3 de 5 para 3. Temos que falar sobre esse começo de temporada do RJ Barrett, hein? RJ Barrett está começando muito bem a temporada. Muito bem a temporada. Gostei de alguns momentos ali do Julius Randle, né? Teve alguns momentos de agressividade, coisa rara de acontecer, mas rolou ontem. Mas no geral foi um jogo coletivamente muito bom do New York Knicks. Pelo lado do Cleveland, o único destaque é o Donovan Mitchell, cara. 26 pontos, foi o único cara que matou bola, né? Ninguém, tirando o Donovan Mitchell ali no Cleveland, passou dos 15 pontos. Então, assim, ele não teve nenhuma ajuda. Evan Mobley foi horroroso, 6 pontos apenas. Strus, irreconhecível, 1 de 7 para 3. Então, ontem o Cleveland foi Donovan Mitchell Sport Clube. Verdade é essa. Verdade é essa. E aí eu quero que você responda aqui nos comentários, né? O Knicks é o papai do Cleveland? Quero saber. San Antonio Spurs e Phoenix Suns. Ai, 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 ai. Bom,
Esse aqui era, né, foi o grande jogo da rodada de ontem, né? Era o jogo que todo mundo estava querendo ver por conta do embate entre o Wembanyama e Kevin Durant. E o San Antonio ganhou. San Antonio venceu 115-114, conseguiu uma senhora virada no segundo tempo, mas essa virada só aconteceu, né? Um dos motivos, né, para essa virada ter acontecido foi um erro grosseiro da arbitragem. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Phoenix entrou em quadra de novo sem Booker e Bill, né? O time de novo foi liderado pelo Kevin Durant e o Phoenix começou muito bem o jogo, tá? Phoenix começou com um volume excelente no ataque, tanto que o Popovich pediu timeout antes de ter 1 minuto de jogo. Antes do minuto de jogo ali, ele pediu timeout porque o Phoenix começou num ritmo muito bom. O Kevin Durant teve um primeiro quarto fantástico com 10 pontos e ele teve também a ajuda do Eric Gordon. O Eric Gordon foi super bem e o Phoenix conseguiu abrir uma vantagem de 9 pontos no primeiro quarto. E aí, eu quero destacar uma jogada espetacular do Durant no fim do primeiro quarto, porque assim, tava todo mundo querendo assistir o duelo entre o Wembanyama e Kevin Durant. Daí, o Kevin Durant, ele mostrou nessa jogada que o nosso querido Wembanyama ainda vai ter que comer muito arroz com feijão para parar ele. Olha essa jogada do Kevin Durant no fim do primeiro quarto. Ó, o Wembanyama faz uma ótima defesa, só que olha o que ele faz. Olha essa bola que o KD meteu, cara. Olha essa bola. Aqui, nessa foto dá para você ver o quão absurdo é o Kevin Durant. Velho, assim, o Embi defendeu bem, tá? Só que o Durant, ele é outro patamar. Ele é outro, assim, é uma outra espécie de jogador. É um scorer de outro nível. Olha isso. Cara, assim, inacreditável. Eu soltei um grito bizarro, assim, quando o Durant meteu essa bola. Admito que eu me excedi na empolgação. Mas foi assim, uma bolaça, bolaça. Que arremesso do Kevin Durant. Bom, Phoenix terminou o primeiro quarto vencendo por 9. No segundo quarto, quem brilhou foi o Grayson Allen, né? O Grayson Allen teve uma ótima produção no segundo quarto. Foram 14 pontos, 4 bolas de 3 convertidas. E o Phoenix conseguiu ir para o intervalo vencendo por 18. E aí, tudo estava indicando, né, que o Phoenix teria uma vitória tranquila, porque primeiro tempo muito bom, o Spurs não criou muita coisa, tirando ali uma ótima jogada do Wembanyama no fim do segundo quarto, que foi uma cravadaça para cima do Wilbanks. O Spurs não fez tanta coisa, sabe? Não fez nenhuma grande jogada, não teve nenhuma big play. Então tudo estava indicando que o Phoenix ia ganhar. Mas não foi o que rolou. Na volta do intervalo, o jogo virou, né? O Spurs veio muito bem para o terceiro quarto. O Keldon Johnson teve um volume fantástico, foram 12 pontos para ele no terceiro quarto. E o Spurs conseguiu vencer a parcial por 37-32. E aí, no quarto período, meu amigo, só deu Spurs, né? O Phoenix Suns, assim, não caiu nada pro Phoenix no quarto período, não caiu nada. O Spurs capitalizou muito bem em cima dos erros do Phoenix, pressionou pra caramba e faltando 7 segundos conseguiu cortar a diferença para apenas 1 ponto. E foi aí onde a arbitragem quis aparecer. Depois, né, que o Spurs cortou para 1 ponto, teve ali a saída de bola para o Phoenix, a bola foi para o Kevin Durant, e aí o nosso querido Trey Jones foi pressionar o Durant. Trey Jones foi lá, pressionou, estava bem em cima do Kevin Durant, né? Em cima até demais. E aí o Keldon Johnson chegou ali por trás, roubou a bola do KD e conseguiu virar o jogo e colocou o Spurs pela primeira vez
na liderança. O Spurs só foi assumir a liderança do jogo pela primeira vez nesse lance, faltando 1 segundo para acabar. Só que esse lance teve falta. E não teve só uma falta. Teve pelo menos umas 3 faltas nesse lance em cima do KD. E a arbitragem simplesmente não deu nenhuma. Eu vou correr o risco aqui de tomar um senhor copyright da NBA. Mas eu vou mostrar o lance para vocês. Inclusive, foi a própria NBA que postou esse lance aqui em câmera lenta. Ó, vamos lá. Eu vou dar a minha opinião aqui sobre as faltas que aconteceram, né? As faltas que eu enxerguei aqui nessa jogada. Já começa com uma falta aqui. É que aqui o ângulo não é bom. Mas o Trey Jones, ele tá montado no Durant. Montado no Durant. Tá em cima do Durant. Pra mim já era falta. Mas beleza. Segue o lance. Aqui, o Trey Jones, ele dá um... Assim, claramente ele acerta a cara do Kevin Durant. Ó, a mão aqui do Trey Jones. Falta. E o Durant sente, porque o dedo foi no olho dele. Aqui, Keldon Johnson tá segurando a mão do Durant. Falta. Pegou a bola. Aqui o Trey Jones segura o braço do Durant. Falta também. E o Durant, por ter a certeza de que foi falta nele, ele nem vai, sabe, ele nem vai em cima do Keldon Johnson porque ele acha que a arbitragem vai dar falta, porque teve falta. Mas a arbitragem não deu nada. E aí o Keldon Johnson vai e consegue a cesta que coloca o Spurs na frente, faltando ali 1 segundo para acabar. E aí, na posse seguinte, o Spurs consegue contestar muito bem a tentativa do Durant e ganha o jogo. Cara, eu não gosto de ficar falando da arbitragem, porque eu gosto de focar em outros aspectos do jogo. Mas esse foi um lance que decidiu a partida. Decidiu a partida. Quero deixar claro uma coisa, tá? O Suns vacilou demais no segundo tempo. O segundo tempo do Suns foi muito ruim. O Suns não poderia ter deixado o jogo chegar a esse ponto. Não poderia, tá? Não poderia. Foram 10 turnovers no segundo tempo. O Spurs capitalizou bem demais em cima desses turnovers. No quarto período, o Spurs venceu a parcial por 33-19. O Suns tomou 33-19 no quarto período. Isso não existe. Isso não existe. O Suns entregou o jogo. Mas é inegável que esse erro da arbitragem determinou o resultado. Porque se dá falta ali no Durant ia para o lance livre, e aí a chance do Phoenix ganhar é muito grande. Então, de novo, o Phoenix não poderia ter deixado o jogo chegar nesse ponto. O Phoenix vacilou, mas a arbitragem errou feio. Errou feio. E já faz pelo menos uns 3, 4 anos que a arbitragem da NBA comete esse tipo de erro. E aí não adianta a NBA chegar hoje e soltar uma notinha falando, olha, vimos o lance, realmente foi falta. Não adianta. Porque o jogo tá ali, acabou. Tem que mudar essa arbitragem. Tem que mudar, porque tá muito ruim. Tá muito ruim. Só eu vi umas 3, 4 faltas nesse lance. E toda vez que eu revi o lance, eu vi uma falta diferente, porque é muita falta. Esse tapa que o Trey Jones dá aqui, ó, na cara do Durant, é inacreditável a arbitragem não ter marcado. Então, o Spurs tem muito mérito, tá? O Spurs buscou o resultado, o Spurs jogou bem. Keldon Johnson, espetáculo, 27 pontos, 10 de 20 no field goal, 4 bolas de 3, 2 roubos de bola. Devin Vassell, 18 pontos, 3 roubos de bola, jogou muito. O Wembanyama, apesar de ter começado o jogo mal, terminou muito bem, 18 pontos, 8 rebotes, 4 blocos.
Mas, cara, a arbitragem foi determinante. A virada não teria acontecido se não fosse esse erro da arbitragem. Então, complicado, cara. Eu entendo o torcedor do Phoenix que acordou hoje revoltado com esse lance. Eu entendo, tá? Porque realmente foi bizarro. Bom, o Spurs venceu 115 a 114. Spurs começa a temporada 2-2, mesma campanha do Phoenix Suns, né? Destaques do Spurs. Já passei, né? Keldon Johnson, Devin Vassell, o Wembanyama. O Wembanyama, nos primeiros 6 arremessos, né? Dos primeiros 6 arremessos, ele acertou apenas um. Começou mal. Só que dos últimos 6 que ele tentou, ele acertou 5. No quarto período, foram 9 pontos para o Wembanyama. Então, de novo, começou mal e cresceu durante a partida. Isso está virando até um hábito já do Wembanyama, começar mal o jogo e terminar bem. Pelo lado do Phoenix, Kevin Durant jogou muito, 26 pontos. Ah, Luiz, mas o Durant vacilou, mesmo ali pressionado, ele tinha que ter segurado a bola. Beleza, mas ele achou que a arbitragem ia marcar falta. Porque foi falta, entendeu? Então, não dá para culpar o Kevin Durant, não. Grayson Allen, 19 pontos, 5 de 7 para 3, bom jogo do Grayson Allen. Eric Gordon, 20 pontos, 4 bolas de 3 para ele, bom jogo do Eric Gordon. E o Nurkic, apesar de ter passado meio, né, abaixo do radar, ninguém olhou muito pro Nurkic, terminou com duplo-duplo, 12 pontos, 12 rebotes, 4 assistências e 2 blocos, tá? Foi um bom jogo do Nurkic, mas aí vou criticar. O Phoenix tem fechado muito mal os jogos. Beleza que Booker e Bill estão fazendo muita falta, porque são 2 jogadores absurdos, são 2 dos 3 melhores jogadores do time, mas nos últimos jogos aí o Phoenix tem fechado muito mal, tá? A arbitragem, né, ajudou, mas o Phoenix, repito, não poderia ter deixado o jogo chegar nesse ponto, tá? O Phoenix foi muito mal no segundo tempo, principalmente no quarto período. E para fechar, vamos falar sobre a vitória da amizade. Los Angeles Clippers encarou Orlando Magic e com os amigos Westbrook e Paul George brilhando, o Clippers venceu por 118 a 102. No primeiro quarto, falar a verdade para vocês, viu? Vimos qualquer coisa menos um jogo de basquete. Primeiro quarto foi uma coisa horrorosa. Horrorosa. O Clippers, no primeiro quarto inteiro, tá? Marcou 13 pontos, cedeu 6 turnovers e teve um aproveitamento de 4 de 22. Ah, Luiz, então o Clippers estava com os reservas? Não. Westbrook, Paul George, Kawhi, todo mundo jogando. Todo mundo jogando. James Harden no vestiário assistindo o jogo. James Harden tava ali, hein? James Harden já foi conhecer os seus amiguinhos, né? Já foi lá, já cumprimentou ali o Westbrook, seu velho amigo. Amizade, né? Amizade reinou ontem nesse jogo. Clippers inteirinho fez isso no primeiro quarto. E o Orlando foi um pouquinho melhor, mas ainda assim foi uma tragédia. 18 pontos só no primeiro quarto inteiro. 6 de 20 no field goal. 1 de 9 para 3 e 6 turnovers. Cara, foi um primeiro quarto vergonhoso. Foi vergonhoso. No segundo quarto, as coisas já melhoraram, né? Os 2 ataques produziram mais, né? O Orlando, o Clippers converteram mais arremessos e o Magic foi pro intervalo vencendo por 3, mas na volta do intervalo só deu Clippers e aí Westbrook e Paul George brilharam. No terceiro quarto, o Clippers amassou o Orlando Magic, meteu uma parcial de 41 a 21 e Paul George e Westbrook destruíram, cara. O Paul George, no terceiro quarto, 14 pontos e 4 bolas de 3. 4 bolas de 3. Westbrook, 16 pontos e 3 roubos de bola. Os 2 jogaram demais. Clippers abriu uma vantagem muito boa e no quarto período fechou com tranquilidade. O Clippers tem agora campanha de 3-1. Ótimo começo de temporada do Clippers. Já o Magic, campanha de 2-2, né? Segunda derrota seguida do Orlando Magic. Orlando não vai levar boas lembranças dessa viagem que fez para Los Angeles, né?
não vai levar boas lembranças. Destaques da partida, né? Destaques aqui do Clippers. Paul George e Westbrook. Os amigos brilharam, 27 pontos para o Paul George, 7 rebotes, 7 assistências, 6 bolas de 3. Jogo espetacular do Paul George. Como é bom ver o Paul George saudável. Que jogador é o Paul George. E o Russell Westbrook, que jogo do Westbrook, hein? Pra galera aí que acha que eu sou hater do Westbrook, o que é um absurdo, eu sou torcedor do Oklahoma, eu idolatro o Russell Westbrook. Mas pra galera que acha que eu sou hater, vai aqui meu elogio, tá? Estou elogiando o Russell Westbrook. Destruiu no jogo de hoje, no jogo de ontem. 18 pontos, 7 assistências, 6 rebotes e 5 roubos de bola. Impactou muito no ataque, impactou demais na defesa. Jogaço do Russell Westbrook, tá bom? É isso, meus amigos. Esses foram os jogos que rolaram ontem. Como eu disse, né? Apenas 3 jogos, mas rendeu pra caramba. Mais de 20 minutos de vídeo aí, hein? Mais de 20 minutos de vídeo. 3 joguinhos renderam muita coisa. Qual que é a sua opinião, né, sobre os jogos de ontem? O que você achou dos jogos? O que você achou do lance do jogo entre Spurs e Suns? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos e dá uma olhadinha no primeiro comentário fixado que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, com períodos de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, então você que ainda não tem, garanta já o seu, usa o link, que aí você tem esses benefícios e ainda ajuda o canal. Então, dá essa moralzinha e é isso, tá bom? Tamo junto, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.